Boa noite, pessoal. Tá todo mundo ouvindo bem, me vendo bem? A conexão tá ok? Estamos esperando o pessoal entrar aí na aula. Vão dando um alô aí se está indo tudo ok. Boa noite a todos. Clara, Wagner, Ângela, Mário Gustavo, André, Simone. Vão dando aí o retorno para mim se tá tudo ok. Com áudio, com vídeo. Vamos chegando, o pessoal está chegando aí para mais um encontro aí da Maratona MEG nesse período de quarentena. Boa noite, Wagner, Caroline, todo mundo em quarentena, em isolamento. Espero que aproveitando para estudar bastante. Bom, pessoal, a galera já tá entrando, já tá todo mundo aí. Antes de mais nada, de ligar aqui o som, me apresentar, meu nome é Rodrigo Brasiliano, sou professor do curso MEG, em Direito Administrativo, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Paraná, aqui na capital, em Curitiba. E hoje a gente vai tratar, na aula de hoje, na live de hoje, sobre poderes administrativos, né? É um tema bom no sentido de ter uma série de ligações aí com ramos do direito. Antes de mais nada, algumas instruções, né? Uma aula, na verdade, é um bate-papo, né? Nesse esquema de live, aproveitando esse período que estamos todos, cada um em sua casa, aí, em isolamento, que assim se mantenha, né? Ninguém tem que ficar saindo. E daqui a pouco vou desativar os comentários para que a gente possa prosseguir com tranquilidade, e ao final a gente reabre os comentários para eventuais perguntas, dúvidas, troca de ideias. De qualquer forma, meu Instagram também está à disposição de vocês, Rodrigo Brasiliano, com Z. Podem adicionar, podem mandar mensagem lá que a gente tenta esclarecer as dúvidas pertinentes à live de hoje, tá bom? Deixa eu só ver como eu desabilito aqui os comentários. Bom, está aqui desativado. Vamos prosseguir, então. Como eu falei para vocês, a aula de hoje é sobre poderes administrativos, um bate-papo sobre um tema bem importante para concurso. Antes de mais nada, acredito que a maioria de vocês já tenha conhecimento da doutrina, cada um já tem o tipo de doutrina que está mais acostumado, que mais se utiliza, mas é sempre bom trazer algumas dicas, né, de doutrinadores. Eli Lopes Meireles é o clássico, uma doutrina tradicional, acho que todo estudante de direito conhece esse livro desde a graduação. A Maria Silva Zanella de Pietro, José dos Santos Carvalho Filho, que foi já da banca do Ministério Público do Rio de Janeiro, Celso Antônio, um clássico. O Marçal, bem específico na parte de licitações. E tem um livro que eu tenho lido de vez em quando, e estou achando uma didática boa, principalmente para o estudo de concurso, que é o Direito Administrativo do Rafael Oliveira, professor de Direito Administrativo. Então, aí são algumas dicas que vocês podem ter em mente para alguma necessidade de aprofundamento dos estudos de vocês. Passando ao tema em si, os poderes administrativos são prerrogativas da própria administração para fazer funcionar todo o sistema administrativo, assim como as relações entre a administração pública, entre
administrados ou mesmo internamente na administração pública. Há quem entenda que são super princípios que decorrem da própria supremacia do interesse público, apesar de já haver uma posição mais da vanguarda, no sentido de que a administração pública tem que estar praticamente em patamar de agregação com os cidadãos, então já essa visão da supremacia já estaria um pouco entrando numa fase de estar ultrapassada. De qualquer forma, são poderes que, de fato, apresentam essa supremacia da administração pública em prol sempre da defesa do interesse público, e com isso traz algumas características, dentre elas são poderes obrigatórios e irrenunciáveis, ou seja, o administrador é obrigado a exercê-lo, não pode deixá-lo de lado, e tem a faceta dos poderes e deveres, tem poderes e tem também os deveres. Deveres que decorrem muitas vezes da própria Constituição, que imputam à administração, ao Estado, determinadas condutas, especialmente aqueles deveres decorrentes dos direitos sociais, deveres que a administração tem que obedecer na sua atividade como um todo. Todos os poderes administrativos decorrem de uma previsão legal em sentido amplo, então não podem fugir dessa sistemática de ter uma previsão legal. Então, esse exercício dos poderes administrativos é sempre pautado em lei, mesmo aqueles discricionários, como a gente vai ver mais adiante. Não pode haver essa diferenciação ou essa supremacia a ponto de estar acima da lei ou da Constituição. Isso não existe. Dentro dos poderes administrativos, também é bom trazer a distinção entre poderes administrativos e poderes de Estado. Poderes administrativos são aqueles que a administração pública exerce em várias facetas, desde o poder hierárquico, disciplinar, poder de polícia, a autotutela, como a gente vai ver mais à frente, diferente dos poderes de Estado, que são aqueles poderes da República, previstos na Constituição, ou seja, são os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, é um primeiro ponto que a gente não pode se confundir. Além disso, também é preciso sempre ter em mente que dentro do poder administrativo vai haver as facetas do abuso de poder e do excesso de poder, que decorrem de vícios da competência do ato administrativo, no caso do abuso do poder, que é um vício sanável, ou no excesso do poder, que é aquele vício insanável. Como eu falei no início, eu acho interessante essa aula no sentido de que você faz um link com vários outros temas em diversos ramos do direito. Isso é interessante porque a partir do momento que o aluno tem consciência de que determinado tema tem ligação ali com uma matéria do direito constitucional, uma matéria do direito penal, uma matéria do próprio direito administrativo, como aqui a questão do abuso do poder com excesso de poder, ligado aos vícios de competência do ato administrativo, do desvio de finalidade daquele ato administrativo, a partir do momento que você consegue fazer todos esses links, concatenar todas essas ideias, saiba que você está no caminho certo, né? Porque você está conseguindo ver o direito como um todo, fazendo toda essa correlação que eu vou tentar mostrar para vocês aqui um pouco. Bom, o primeiro poder que a gente vai tratar é na diferenciação entre o poder vinculado e o poder discricionário, que é algo bem simples. O poder vinculado é aquele que todos os elementos do ato administrativo estão vinculados à previsão legal. Não tem como o administrador exercer uma outra forma daquele poder, não tem como fazer uma escolha como ocorre no poder discricionário. Lembram daqueles elementos, fazendo o link com os atos administrativos, os elementos dos atos administrativos, aquele clássico com fim for mob. Então, todos os elementos já estão pré-definidos em lei, não há uma margem de apreciação do agente público no que se refere à conveniência e oportunidade do ato administrativo, ou seja, o poder é vinculado, aquele ato administrativo vai ser vinculado, decorre do poder vinculado. É um ato, vamos dizer assim, amarrado. A lei já amarra tudo, deixa tudo bem delimitado e impede qualquer margem de escolha subjetiva do agente. Diferentemente do poder discricionário. O poder discricionário, ele confere ao agente público uma liberdade de escolha.
Porém, essa liberdade de escolha não é plena, não é irrestrita, né? Não é um cheque em branco. O agente público vai ter uma conveniência e oportunidade para apreciar aquele ato dentro de situações previstas em lei. Então, não podemos confundir o poder discricionário com uma arbitrariedade. Então, alguns elementos do ato administrativo vão estar liberados para uma discricionariedade do agente público de acordo com a conveniência e a oportunidade daquele ato. E é importante lembrar que somente é possível o poder discricionário nos elementos motivo e objeto, sempre vinculados à competência, à forma e à finalidade. Então, motivo e objeto do ato administrativo vão poder passar por um poder discricionário do administrador, escolhendo algumas formas de exercício daquele poder na elaboração do ato dentro da conveniência e oportunidade da administração pública. Então, é um conceito jurídico indeterminado, o agente público vai ter um conceito de valor para exercer essa discricionariedade administrativa e, nisso, elaborar o ato. Então, fica essa primeira distinção do poder vinculado, poder discricionário. Poder vinculado, indo um pouco lá no ato administrativo, nas lições de ato administrativo, tem todos os elementos já vinculados, já definidos na legislação, impossibilitando o administrador de qualquer margem de escolha. Ao contrário do poder discricionário, que permite, de acordo com a conveniência e oportunidade, uma opção ao administrador em relação ao motivo e objeto do ato administrativo. Então, esses elementos discricionários do ato administrativo é o que a gente chama do mérito administrativo. Essa possibilidade de apreciar a conveniência e oportunidade e incluir na questão do mérito administrativo. E isso fica livre ao administrador. O administrador pode, independente de qualquer postura, escolher o que bem entender. Há algum controle? Sim. O ato administrativo, mesmo estando amparado por uma liberdade do administrador, é uma liberdade restrita, porque ela é restrita pela própria legislação e pode ser submetida ao controle judiciário. Dentro do controle judicial desse ato administrativo discricionário, do exercício do poder discricionário pela administração pública, se insere não a análise da conveniência e oportunidade. Se o administrador exerceu a conveniência e oportunidade dentro da lei, não pode o judiciário interferir nesse ponto, mas uma análise da legalidade daquele ato, se os elementos de fato seguiram a legalidade exigida, isso é possível. Então a gente entra, lembrando a questão dos links com todo o arcabouço jurídico, a gente entra numa questão aí ligada ao direito constitucional da separação dos poderes. O princípio da separação dos poderes, a independência e a harmonia dos poderes, o check and balance. Por quê? Porque o judiciário vai poder apurar sobre a legalidade do ato discricionário, do exercício desse poder discricionário, sem adentrar, obviamente, na questão da conveniência e oportunidade. Esse juízo de valor de conveniente e oportuno ato cabe, de fato, ao administrador, mas o Poder Judiciário vai poder elencar se seguiu a legalidade, se seguiu os preceitos legais e de fato, não feriu nenhum ordenamento jurídico. Inclusive, é possível esse controle dentro do próprio mérito administrativo. Dentro do próprio mérito administrativo, embora não vá substituir a conveniência e a oportunidade, vai poder analisar se esse mérito administrativo está de acordo com a legislação. Como acontece isso? Notadamente, situações que violam deveres da própria administração. O gestor, dentro da sua margem de discricionariedade, vai optar por determinada aplicação de recursos ao invés de aplicá-los em áreas a demanda existe e é um dever da administração no cunho social, por exemplo, educação, saúde, em detrimento de algo não essencial. Então, pode haver aí sim essa interferência que não vai estar sendo na conveniência e oportunidade, mas na própria legalidade do ato. Há prioridades legais, há deveres
na Constituição impostos ao administrador público que devem ser observados. Então é importante essa análise de que o Poder Judiciário, em razão do princípio da separação dos poderes, não vai poder adentrar na conveniência ou oportunidade da elaboração daquele ato, mas vai poder sim fazer esse controle da lei, esse controle jurídico, esse controle judicial de alguns elementos discricionários do ato administrativo e também especialmente nos atos vinculados. Afinal, se o ato vinculado ou alguns elementos do ato que são vinculados não estão obedecendo à lei, por óbvio que vão ser ilegais e vão ser declarados nulos. Então, mais um ponto aí dessa correlação com outros ramos do direito no que se refere, no que tange ao princípio da separação dos poderes. Indo para o poder hierárquico, fazendo essa breve distinção entre o poder vinculado e o poder discricionário, a gente vai para um dos primeiros poderes, que é o poder hierárquico. O que é o poder hierárquico? Nada mais decorre do que da hierarquia interna da administração. Como ocorre em empresa, o escalonamento entre chefes e subordinados, na administração pública também existe isso. O poder hierárquico é essa coordenação interna das pessoas jurídicas que integram a administração pública, seja ela direta ou indireta. Então, o poder hierárquico é interno, vai estar existente ali no organograma da administração pública. O poder hierárquico, ele decorre exatamente da desconcentração administrativa. Não vai haver aquele fenômeno da concentração, ao contrário, é o fenômeno da desconcentração administrativa, que permite que seja elaborada toda a estrutura interna de cada um dos órgãos da administração, com respectivas chefias, secretarias, departamentos, ministérios e tudo mais. Então, o poder hierárquico é automático e dentro desse sistema de desconcentração administrativa, não podemos nos esquecer da distinção com a descentralização administrativa, referente lá à descentralização para as agências reguladoras, administração indireta. Mais um ponto aqui de correlação com outro ponto de direito administrativo. Então, lembrando que o poder hierárquico decorre dessa desconcentração administrativa e lembrando também de não confundir a desconcentração com a descentralização administrativa. Então, o poder hierárquico, sendo um poder automático de especialização interna da função administrativa, traz algumas prerrogativas para aquele que exerce essa hierarquia. A primeira prerrogativa é o poder de comando. Quem está na hierarquia, no topo da hierarquia, tem o poder de dar ordens, e o inferior tem o dever de obedecer essas ordens, desde que não sejam manifestamente ilegais. Então, o poder de comando de quem está acima na hierarquia e o dever de obediência de quem está abaixo, respeitado os atos legais. Ou seja, ninguém é obrigado ao dever de obediência quando o ato for manifestamente ilegal. E o que se faz quando o chefe determina um ato manifestamente ilegal vai entrar na questão sancionatória de representar aquele agente pelo ato que está tentando obrigar o subalterno. Inclusive, vai ser dever do subalterno essa representação, de acordo com a Lei 8.112. Dentro do poder hierárquico também há o poder de fiscalização. O que é o poder de fiscalização? É aquele poder que o superior tem de acompanhar o exercício das funções dos seus subordinados. Então, ele vai estar zelando pelo bem público, pelo bom funcionamento das atividades públicas, para que possa ser respeitado, inclusive, o princípio constitucional da eficiência do serviço público. E vai poder, inclusive, revisar atos dos seus subordinados, anular atos ilegais, revogar atos inoportunos ou inconvenientes, à luz do princípio da autotutela da administração pública, ou seja, é um poder de fiscalização exercido em prol do interesse público, na defesa do interesse público. É bom lembrar que o poder hierárquico não se confunde com o poder de polícia, que nós vamos ver mais a seguir, nem com o poder disciplinar, que é uma consequência do exercício do poder hierárquico. É sempre importante ter isso em mente para que não haja confusão de conceitos, como a gente vai demonstrar a seguir. Poder
hierárquico é o poder de sancionar ali os servidores, em especial aqueles com vínculo da administração, ainda que alguns tenham um vínculo indireto, né? E diferentemente do poder disciplinar que vai aplicar essa sanção, que vai exercer o poder ali sancionador de fato, né? O hierárquico vai fiscalizar, vai fazer os encaminhamentos devidos para a sanção que vai ser exercido pelo poder de sanção que a gente vai ver a seguir. O poder disciplinar decorre justamente desse poder de sanção. É uma consequência do poder hierárquico. Porque o poder disciplinar é esse poder e dever de fiscalizar e de aplicar sanções numa relação, seja de um particular, do servidor, com o Estado, que vai estar infringindo normas administrativas, normas estatutárias ou até mesmo contratuais, normas que regulem ali o vínculo do Estado com esse particular. Então, alguém que comete algum tipo de irregularidade vai estar sujeito ao poder disciplinar. O poder disciplinar vai ter um sistema punitivo interno, no qual tem que se respeitar, assim como em qualquer âmbito, ampla defesa, contraditório, devido processo legal, não é um poder inquisitivo e também não se confunde com a justiça penal. O poder disciplinar vai sancionar administrativamente, por exemplo, aquele servidor que comete alguma irregularidade, alguma infração prevista no seu estatuto. Isso vai começar num poder hierárquico, dentro do poder de fiscalização do superior, que vai detectar alguma conduta irregular, vai instaurar um PAD e a partir daí entra na faceta do poder disciplinar. Vai se abrir um PAD no qual vai ser respeitado devido processo legal, vai ser garantido ao servidor o exercício da ampla defesa e, por consequência, aplicada eventual sanção. É importante lembrar que o poder disciplinar não se confunde com a questão penal nem com a questão civil. Um servidor, por exemplo, que comete alguma irregularidade, que se insere numa infração administrativa, mas também caracteriza um crime, caracteriza um ato de improbidade administrativa, vai poder responder administrativamente, dentro do que prevê ali o estatuto, vai poder responder um processo criminal, na vara criminal, e eventualmente uma ação de improbidade administrativa na vara competente, vara civil, vara de fazenda pública. Então, são situações que não vão se comunicar, não há essa comunicação, é a regra da incomunicabilidade de instâncias. Não há como uma esfera afetar a outra. Inclusive, podem ter resultados diferentes. Pode ser condenado numa esfera, absolvido em outra. Porém, há uma exceção de comunicabilidade, isso é muito importante, é bastante cobrado nos concursos públicos. A questão da incomunicabilidade é a regra, não se comunica. Excepcionalmente, há uma comunicabilidade quando, na área penal, foi denunciado por algum crime, que o mesmo fato também é uma infração administrativa. No âmbito criminal, chegou-se à conclusão de que aquela conduta não existiu fato, ou o investigado, o réu, não é autor daquele fato, não houve autoria. Aí há uma comunicação obrigatória que vai gerar também consequências no âmbito administrativo e não vai poder haver divergência de resultados. Se no âmbito penal concluiu-se que o réu não era o autor daquela conduta ou aquela conduta não existiu, isso vai refletir no PAD, vai refletir no poder disciplinar e não vai ser possível aplicar nenhum tipo de sanção, tanto no âmbito administrativo disciplinar quanto no âmbito penal. Ou seja, a inexistência do fato ou a negativa da autoria vai implicar essa absolvição automática na esfera administrativa. Vai refletir no poder disciplinar e não vai ter como exercer esse poder disciplinar. Isso é exceção. A regra vai ser sempre da incomunicabilidade. No direito penal concluiu-se que não foi delimitada a autoria. Não há provas de que ele não é o autor, ficou uma coisa na dúvida. Na dúvida, absolve o réu, ok. Mas não vai refletir na seara administrativa. Agora, há certeza de que o réu não é o autor daquela ação.
A negativa de autoria, aí vai refletir. Então é importante ter essa distinção. Também a intervenção do judiciário no exercício do poder disciplinar, ou seja, dentro de um PAD, de um procedimento administrativo disciplinar, também pode ocorrer, mas ela é de forma restrita, porque há uma margem de discricionariedade, então fazendo o link com o que a gente traçou de distinção do poder vinculado com o poder discricionário, no poder disciplinar, há essa margem de discricionariedade do agente para verificar o tipo de sanção que vai ser aplicado dentro daquela prática, daquele ato, e o Poder Judiciário não vai poder adentrar nesse mérito em relação à graduação da penalidade, o que se mostra mais razoável, o que se mostra menos razoável. Isso não. O Poder Judiciário vai poder verificar a legalidade daquele procedimento administrativo, se foram respeitados os princípios da ampla defesa, do contraditório, se foi observado o devido processo legal, isso tudo está sob o crivo do judiciário. Mas o juízo de valor sobre a gradação das penalidades, a forma como foram aplicadas as penalidades, se observada a legislação pertinente, não há como o Poder Judiciário adentrar nessa situação. Então, o PAD é o instrumento utilizado pela administração pública para implementar uma investigação, enfim, e exercer esse poder disciplinar, tá bom? Que pode ensejar até mesmo desde uma advertência, uma suspensão, até mesmo a demissão do servidor público. Partindo para um outro poder, esse tem um pouquinho de debate, inclusive, é o poder normativo ou poder regulamentar. Esse poder é o poder de editar normas administrativas gerais e abstratas que complementam uma legislação, vão dar a fiel execução àquela lei com efeitos erga omnes. Não vão ter destinatários específicos e determinados e vão incidir sobre fatos ali previstos abstratamente na norma editada pelo Poder Legislativo. O poder normativo é importante que não se confunda com o poder de legislar. O poder de legislar é do Poder Legislativo. Esse poder normativo, como dito, vai ser aquele poder de complementar a legislação já vigente para dar a fiel execução ao ordenamento ali jurídico legislativo. Esse poder regulamentar é extraído do artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal, e pode ser classificado entre os regulamentos executivos, no qual o Poder Executivo vai editar um ato para dar o fiel cumprimento à execução da lei, ou os regulamentos autônomos independentes. Dentro desse exercício do poder regulamentar, pode ser que haja uma extrapolação nesse poder exercido, vá além do que determinou a legislação. E o artigo 49, inciso 5 da Constituição, já traz a competência do Congresso Nacional, então o Congresso, ambas as casas reunidas, nem a Câmara, nem o Senado, o Congresso. Então o Congresso vai ter essa competência para assustar os efeitos do decreto na parte que toca à extrapolação, que exorbitar o poder regulamentar, vai retirar a eficácia da norma regulamentar. É importante ter sempre em mente isso, que entra também num controle entre os poderes. Então, vai ser aí o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, exercendo um controle externo em relação a um ato do Poder Executivo. Já os regulamentos autônomos são regulamentos que são chamados pela doutrina de regulamentos independentes. São atos administrativos editados pelo chefe do Poder Executivo, não tem esse propósito de dar execução à lei, de garantir o cumprimento da lei, e trata de matérias não versadas por lei. É o que a doutrina chama de atos normativos primários, porque eles vão sim inovar na ordem jurídica, derivando diretamente da Constituição. Boa parte da doutrina clássica, em especial, sempre sustentou a impossibilidade dessa edição de atos normativos primários decorrentes do poder regulamentar, em razão da inconstitucionalidade do ato, porque diante da hierarquia da pirâmide, que todos conhecem,
A Constituição está no topo da pirâmide, legislação e, na sequência, os atos administrativos. Não haveria como um ato estar acima da lei sendo extraído direto da Constituição. Então, sempre houve muita resistência em relação à possibilidade desses regulamentos autônomos. Mas, atualmente, especialmente com a Emenda Constitucional 32 de 2001, a possibilidade do regulamento autônomo passou a ser aceita pelo Supremo Tribunal Federal e não há resistência em relação à possibilidade de haver pelo chefe do Executivo Federal, respeitada ali a competência dentro do que prevê o artigo 84, inciso 4, não haverá impossibilidade desse decreto autônomo. Inclusive, poderá ser objeto de ADIM, poderá ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade, extraído desse ato regulamentar diretamente com a Constituição. Não há nenhum problema em haver esse tipo de controle de constitucionalidade desse ato administrativo. Muito se fala, inclusive, em relação ao tema, sobre o poder normativo das agências reguladoras. Por ser, as agências reguladoras tratam de setores bastante técnicos do país. Então, tem a Agência Nacional do Petróleo, a Agência Nacional de Energia Elétrica, de Telecomunicações, enfim, que essas agências têm poderes regulamentares e muitas vezes se discute se os atos das agências reguladoras, esses atos autônomos, podem ser objeto de controle, se são atos autônomos ou se decorrem da lei. Isso tudo é muito debatido na doutrina e na jurisprudência, sobre o poder normativo, o poder autônomo normativo das agências reguladoras. A gente não vai aprofundar esse tema, é objeto de um outro ponto, mas é sempre importante vocês estarem com esse conhecimento. Mas dentro da possibilidade de regulamento autônomo, o artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, traz essas possibilidades nas alíneas A e B. Organização e funcionamento da administração, desde que não implique aumento de despesa, nem criação e extinção de órgãos públicos, e extinção de funções e cargos públicos quando vagos, ou seja, são duas situações que permitem ao chefe do Poder Executivo regulamentar a situação independente de lei, podendo, inclusive, delegar esse poder para ministro de Estado, Procurador-Geral da República, AGU, enfim, a regulamentação, essa delegação está prevista ali no parágrafo 84, parágrafo único do artigo 84. Então, pessoal, dentro do poder regulamentar, esse poder autônomo, o que eu acho que tem que chamar mais atenção para o estudo de vocês é essa possibilidade do controle judicial pelo Supremo Tribunal Federal. Há a possibilidade, sim, do controle judicial abstrato de constitucionalidade dentro das condições ali previstas. Tem que o ato ser genérico e abstrato, tem que ter essa autonomia, não há essa lei, então é uma autonomia, é um ato que não está subordinado à lei, mas diretamente à Constituição, e permite, assim, o controle de constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal. E por que dessas exigências? Porque a partir do momento que se tem um ato administrativo dentro desse poder regulamentar, mas que decorre da necessidade de fiel cumprimento a uma lei, ou seja, o ato ali, o exercício do poder regulamentar está sendo para dar fiel cumprimento à lei, não há como exercer o controle de constitucionalidade desse ato perante o Supremo, porque essa norma está sendo extraída da lei. Então é um controle de legalidade perante o Superior Tribunal de Justiça. É importante essa distinção, porque quando se extrai, quando o ato regulamentar é para dar fiel cumprimento a uma legislação, não há como fazer um controle diretamente perante o Supremo Tribunal Federal. Vai ser um controle de legalidade perante o STJ. Já quando esse ato é o ato regulamentar autônomo, que não decorre de nenhuma lei, esse controle aí sim é o controle de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Então é importante que vocês tenham essa distinção bem clara para que não haja confusão na hora de uma prova objetiva ou mesmo de uma explanação numa prova discursiva, tá bom?
Partindo para o poder de polícia. O poder de polícia é aquela atividade na qual a administração pública, dentro da lei, vai condicionar, vai restringir direitos e interesses dos cidadãos em prol do interesse público, em prol do interesse coletivo. Esse poder de polícia, é muito cobrado nos concursos, então é sempre interessante ter uma atenção também especial no estudo do poder de polícia. Então o poder de polícia vai sempre ter a restrição, vai condicionar determinados direitos, determinados interesses dos cidadãos em prol do interesse público. Cola lícita para um conceito de poder de polícia, artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, vocês podem abrir aí, se estiverem com o código aberto ou com a internet, o artigo 78 do CTN trata lá considera-se poder de polícia a atividade da administração pública que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato em razão do interesse público. E prossegue ali delimitando o tema. Mas é interessante ter essa dica aí sobre o conceito, uma cola lícita do conceito de poder de polícia. Então, o poder de polícia, ele alcança particulares como um todo. Pode alcançar todos e decorre dessa necessidade de predominar o interesse público. Então, o cerne do poder de polícia é o princípio da predominância do interesse público, a supremacia do interesse público. E essa atividade do poder de polícia vai ser sempre com algumas vinculações, apesar de ter a faceta discricionária também, mas é sempre com previsões legais. Tem alguns elementos que a gente vai ver a seguir, mas também tem que sempre observar a legalidade. Não vamos confundir o poder de polícia, aquele exercido pela, vamos dizer assim, a polícia administrativa, com a polícia judiciária. Tá? São situações completamente diferentes. A polícia administrativa, o poder de polícia administrativo, vai ter o foco nas infrações administrativas, incidindo sobre atividades privadas, bens e direitos de cidadãos, limitando, restringindo o exercício de direitos, o uso de determinados bens, vai esgotar na função administrativa e pode ser executado por diversos órgãos da administração. Vários órgãos podem exercer o poder de polícia, a questão de vigilância sanitária, a questão de trânsito, a questão de planejamento urbano, de plano diretor, tudo isso pode decorrer do poder de polícia, na polícia administrativa. Já a polícia judiciária tem relação com os ilícitos penais, incide sobre pessoas, infração à lei penal, cometimento de crimes. O que a polícia judiciária vai fazer? Vai preparar a atuação jurisdicional, vai investigar determinado crime, apresentar ao Ministério Público, que por sua vez vai fazer análise sobre o oferecimento de uma denúncia ou arquivamento daquela investigação. Então vai ser executado o quê? Pelas forças policiais, Polícia Civil e Polícia Federal especialmente. Já a Polícia Militar vai ter o cunho repressivo, né? Então não vamos também confundir o exercício da polícia administrativa, decorrente do poder de polícia, com a polícia judiciária. O poder de polícia ele pode ser preventivo e repressivo. A gente sabe que a modalidade preventiva é a que mais se exerce, porque é aquela que vai limitar ou condicionar direitos ou interesses como forma de fato preventiva para organizar determinada situação, não comprometer ali o interesse público, observar normas de ordenamento do solo urbano, planejamento de um município, de um bairro, enfim, isso tudo já vai ser o exercício preventivo do poder de polícia, assim como há também a modalidade repressiva quando se violam normas ali que devem ser observadas. Então vão ser aplicadas infrações administrativas, imposição de multa, por exemplo, e isso decorre do poder repressivo de polícia. Mas, via de regra, o que prevalece é a atuação de um poder de polícia preventivo para organizar a sociedade, né, seja nos interesses locais ali do município, regionais do estado, ou interesses nacionais aí pela União. Então, fica aí essa situação do poder de polícia.
no aspecto preventivo e no aspecto repressivo. No âmbito dessa polícia repressiva, a gente tem as sanções, que devem observar um devido processo legal, um contraditório e uma ampla defesa, porque isso decorre da Constituição, então não tem como não se observar. Então, a aplicação de uma multa vai poder se justificar o estabelecimento que foi fechado por uma situação irregular, isso tudo vai ser garantido ali o exercício da ampla defesa, tá? Tanto numa atividade vinculada quanto uma atividade discricionária pode ocorrer pelo poder de polícia. Então, lembrando ali dos atos administrativos, a licença como ato administrativo vinculado e a autorização como um ato administrativo discricionário também podem ser concedidas no âmbito do poder de polícia. Uma licença de polícia, na qual vai ter uma atividade vinculada do poder de polícia para conceder ali uma licença para construir, por exemplo, uma licença para dirigir, tudo vai decorrer de uma atividade vinculada, na qual vai ser exercido esse poder de polícia. Ou uma autorização de polícia, uma atividade discricionária, como o porte de arma, o trânsito em determinadas cidades e localidades, enfim, tudo isso vai ser uma análise discricionária da administração dentro do exercício do poder de polícia. Os atos do exercício do poder de polícia vão sempre se instrumentalizar pelos alvarás. É a concessão, é a autorização do que foi concedido ali pelo poder de polícia. Dentro do poder de polícia, a gente tem que ter em mente também que existem fases. Então, a primeira fase do poder de polícia é a ordem de polícia. A ordem de polícia nada mais é do que as normas gerais já estabelecidas que fixam os limites, as condições para o exercício de atividades privadas, uso de bens públicos ou privados, a depender da situação, dentro da legalidade, observado o princípio da legalidade, para garantir ali o adequado funcionamento da sociedade. Então, regras de trânsito em determinada localidade, tudo isso condicionado à prévia prescrição legal. O consentimento de polícia, que já é a segunda fase, corresponde à anuência da administração pública por lei ao exercício de determinadas atividades. Então, vai haver ali a anuência para que exerça uma atividade na qual vai se usar a calçada, que é um espaço público. Então, esse é o consentimento de polícia. Ou vai se instalar uma banca de jornal, é o consentimento de polícia, e por aí vai. A fiscalização de polícia é o controle feito dessas atividades submetidas ao poder de polícia, para verificar se estão ou não atendendo aos requisitos legais, aos termos do que fora concedido em alvará, seja pela licença de polícia ou pela autorização de polícia. Então, vai sempre haver essa fiscalização dos órgãos públicos. E a quarta fase do poder de polícia é a sanção de polícia, que é a aplicação, dentro ali das previsões legais, de uma penalidade administrativa em razão da violação das normas impostas. Tá bom? Dentro dessas quatro fases do poder de polícia, ordem de polícia, consentimento de polícia, fiscalização de polícia e sanção de polícia, surge o debate sobre a delegabilidade ou indelegabilidade do poder de polícia. Isso já vem sendo debatido há um tempo. Até pouco tempo, tinha-se o entendimento de que o poder de polícia era indelegável, né? Em nenhuma fase era possível a delegação do poder de polícia. Atualmente, o Superior Tribunal de Justiça já afirmou, tem a jurisprudência pacificada, no sentido de que consentimento de polícia e fiscalização de polícia podem ser delegados, seja para administração indireta ou para um ente de direito privado. Então, ou seja, consentimento de polícia e fiscalização de polícia são delegáveis. Já a ordem de polícia e a sanção de polícia não são delegáveis, são indelegáveis. Então é importante que vocês tenham sempre isso em mente. Ordem de polícia e sanção de polícia são indelegáveis. O consentimento e a fiscalização são delegáveis. E por que essa distinção?
Porque a ordem de polícia é a própria norma legal. Não tem como delegar a uma administração indireta, a um ente privado, a fixação dos limites desse poder de polícia. Isso é indelegável, vai caber ao administrador no exercício do poder de polícia. Então não tem como delegar a um terceiro, especialmente a um particular, a fixação de limites, de dizer o que vai ou não poder ser exercido dentro daquela atividade durante a fiscalização do poder de polícia. Da mesma forma, a sanção de polícia. Quem vai ter que aplicar uma sanção, uma penalidade, vai ser quem está no exercício do poder de polícia de forma indelegável. Já o consentimento e a fiscalização são possíveis de delegação, porque não exige uma atividade exclusiva, uma atividade fim do administrador. A fiscalização, como se ocorre pelos radares, é delegado a empresas que vão instalar os radares e ter aquela fiscalização de verificar o descumprimento. Mas quem vai aplicar a multa, a sanção, é o Departamento de Trânsito, porque aí é indelegável. Mas quem fiscalizou e detectou que no momento foi descumprida uma norma do poder de polícia, foi um terceiro. Não há nenhum problema. Da mesma forma, o consentimento de polícia, que é a anuência para determinadas atividades, que também vai poder ser delegado a terceiros. Esse entendimento já foi também acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, porém o próprio Supremo reconheceu a repercussão geral na questão da delegabilidade dos atos de polícia, no que se refere ali à fiscalização e sanção do poder de polícia por delegação a pessoas jurídicas de direito privado, ainda que integrantes da administração indireta. Essa repercussão geral é a 633782, está pendente ainda de julgamento, então é importante que vocês façam esse acompanhamento. Dentro ainda do poder de polícia, a gente tem os atributos do poder de polícia, que é a discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. A discricionariedade é esse espaço de liberdade de decidir, dentro da conveniência e oportunidade, sobre os atos de polícia. Então, o administrador vai ter essa liberdade, limitada ali ao juízo de conveniência e oportunidade da lei, de decidir as atividades de polícia vinculadas ali aos atos de polícia, o que vai ser delimitado, o que vai ser restringido, o que vai ser permitido, o que não vai ser permitido. Já a autoexecutoriedade é a possibilidade da administração executar, implementar as suas medidas de polícia, o seu poder de polícia, independentemente de uma interferência do poder judiciário. Não há essa necessidade de um aval, de uma chancela judicial para exercer o poder de polícia quando decorrente ali da legislação vigente pertinente, com exceção das multas de polícia. Essas sim não vão decorrer de uma autoexecutoriedade e vão depender de uma ação judicial para que possam ser cobradas. E a coercibilidade é a possibilidade da própria administração impor unilateralmente essas medidas de polícia, né, que precisam ser cumpridas independentemente da intervenção do judiciário. A coercibilidade é no ato preventivo do poder de polícia, a necessidade, por exemplo, de desocupação de uma área que está sob risco, demolição, interdição de um estabelecimento, vai ser a coercibilidade da necessidade de praticar aquele ato. Claro que a coercibilidade está bem ligada à autoexecutoriedade, só que elas não podem se confundir. Tá? A coercibilidade, num primeiro momento, ela permite a imposição de obrigações aos particulares, de forma unilateral. Tá? Não há necessidade de uma demanda judicial. Já a autoexecutoriedade permite que a administração implemente as medidas que ela vai executar, ainda que por meio de coerção, também não sendo necessário ali a intervenção do Poder Judiciário. Tá bom? Então, não também fazendo essa confusão com as fases do poder de polícia, que às vezes isso também é cobrado muitas formas de pegadinha, em prova objetiva especialmente, as fases do poder de polícia, né, a ordem, consentimento, fiscalização e sanção de polícia, com os elementos, os atributos do poder de polícia, que é a discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Por fim, pessoal, dentro
de um estudo amplo, né, como a gente conversou inicialmente, há uma pequena parte da doutrina, especial da doutrina moderna, que elenca o poder de autotutela entre os poderes administrativos. Lembram do poder de autotutela lá na questão de anulação dos atos nulos, anuláveis, né? O poder de autotutela, que é o poder dever da administração, de anular os atos quando verificados que são ilegais, ou revogá-los quando são inconvenientes ou quando se tornam, com o passar do tempo, inconvenientes ou inoportunos. Então, a doutrina moderna tem trazido o poder de autotutela como mais um poder administrativo, ou seja, aquele poder de tornar nulo quando ilegal, anular quando ilegal o ato administrativo ou revogar quando inconveniente. Lembre, então, dentro desse tema também, a súmula 473 do Supremo, que trata exatamente sobre a possibilidade da administração anular os atos, seus próprios atos, quando, né, verificados vícios de ilegalidade, ou revogá-los quando, no curso do tempo, se tornem, não haja mais motivo de conveniência ou oportunidade para a permanência daquele ato. Bom, pessoal, vou reativar aqui os comentários. Estamos chegando ao final e fico à disposição aí de vocês. Como falei, foi um bate-papo, né, nesse período de quarentena, e tendo alguma dúvida que a gente consiga responder por aqui, fiquem à vontade. Se preferirem também depois me escrever no Instagram, também fiquem à vontade, que vou tentando responder na medida do possível com o tema da matéria, da matéria de hoje, e no que puder ajudar também, ainda que fora da matéria, se tiver ao meu alcance também, estou à disposição de vocês. Aproveitem bastante o número da repercussão geral. Vamos ver aqui, deixa eu voltar aqui no cronograma. Quem perguntou foi o Vitor, só um minutinho, Vitor. O processo originário é o 840.230, que foi revertido para 633.782, Supremo Tribunal Federal, recurso especial, salvo engano, relatoria do ministro Luiz Fux, tá bom? E veja lá, não está ainda com julgamento, salvo engano, acho que está para incluir em pauta. Natália, abuso e excesso de poder é um tema de aula própria, mas vai estar sempre ligado ali o excesso de poder, muito vinculado a vício de competência, de ato administrativo, e vão ter consequências distintas, né? Não vai ter como eu te aprofundar agora, falar mais especificamente sobre abuso de poder e excesso de poder, que é matéria de uma aula própria, mas tendo alguma dúvida, alguma coisa, me manda depois também, que a gente tenta trocar uma ideia. Lira, concurso. Portaria do Judiciário ao Ministério Público limita o uso de som no município. É constitucional? Olha, o Poder Judiciário pode editar algumas portarias limitando situações, especialmente na área da infância e juventude, de acesso. Agora, a questão de limitação de som, de fato, poderia ser questionado. O Ministério Público também não tem o poder para limitar. O que pode ser feito pelo Ministério Público é a expedição de recomendações administrativas ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, até sugerindo atos dentro desse poder de polícia para limitar o uso de som. Mas, de fato, numa análise inicial, sem ter conhecimento profundo aí, não sei se é algum caso da sua cidade, mas a princípio seria, de fato, um exercício do poder de polícia pelos órgãos de controle ali do Executivo para garantir o uso adequado do som. Lembrando que constitui uma contravenção penal, né, o excesso de som, a perturbação do sossego, e pode gerar um termo circunstanciado no juizado, e aí sim poderá haver a intervenção do
do Ministério Público e do Poder Judiciário, mas esses órgãos, Poder Judiciário e Ministério Público, não têm poder normativo sobre o Executivo. Tem sim o controle. O Ministério Público é o órgão de controle das atividades do Poder Executivo, né, e o Poder Judiciário vai, por meio da provocação, verificar a legalidade de determinados atos, ali apontado pelo Ministério Público, a ilegalidade. Agora, diretamente, editar normas para situações nesse sentido, não. O Poder Judiciário sendo provocado e saindo uma sentença, aí sim pode limitar o uso do som, se for dentro de um regulamento previamente existente, uma lei já previamente existente. Bom, é isso, pessoal. Tendo mais alguma dúvida? Não tendo, a gente vai encerrando. Mais uma vez, estou à disposição de vocês nas redes sociais, Instagram, podem mandar as dúvidas por lá e adicionarem. Aproveitando aí esse período, a dica que fica é de colocar os estudos em dia, deixar a casa em ordem para quando voltar à normalidade, os editais voltarem a tramitar, poder assim estar com tudo em dia, estar num ritmo bom, não deixem o ritmo de estudos caírem, por mais difícil que seja ficar em casa, às vezes a casa cheia, procurem um cantinho na casa que possam estudar e prossigam nesse caminho de estudo, sempre na insistência, né, não desistindo, e também garantindo que, passando essa fase difícil para todos nós, daqui a pouco a gente vai estar na normalidade. Lembrem-se que, se acomodarem, vai ter gente que nessa quarentena não está acomodada, que está estudando. Então, aproveitem esse momento, aproveitem bastante para que os estudos sejam colocados em ordem e que possam realmente, daqui a pouco, estarem em êxito nas suas atividades. Tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela atenção. Foi ótima a live aí com vocês, a troca de ideias com vocês, e vamos nos falando nos cursos do MEG, nas aulas do MEG, e em breve vendo vocês aí tomando posse nos cargos que almejam. Um abraço, boa noite, boa quarentena, fiquem em casa. Tchau, tchau.